Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Lucas Almeida de volta e hoje a gente vai falar de mover, remover, copiar e criar pastas, diretórios, né, e arquivos dentro do Linux. Então vamos lá. Primeira parte é criar. Como é que a gente cria um ou vários diretórios dentro do nosso sistema operacional via linha de comando? Então, o comando para criar diretórios é o mkdir. Mk de make, né, que significa criar, e dir de diretório. Então, olha, se você, eu vou dar ls, você vai ver que só tem duas pastas aqui nessa minha pasta, né? Então, se eu escrever aqui mkdir pasta, você vai ver que da ls vai ter mais uma pasta, ó. Só que você pode também passar várias pastas separadas por espaço que ele também vai criar, ó. O mkdir, ó, vai criar várias pastas. Então você pode dar cd, o nome da pasta que você criou, ó. Ele vai entrar dentro da pasta pwd para você ver onde é que você está. Aqui no meu ele aparece aqui em cima, mas tem alguns que não aparecem, depende da configuração. Então você dá o pwd para ele te mostrar qual é a pasta que você está. cd // para voltar para uma pasta acima, né? A gente já viu isso na navegação também. E uma coisa que pode ser feita também no mkdir é usar a flag "-p", ó, que você pode fazer assim, ó, pasta 1 / pasta 2 / pasta 3. E aí, ó, ele vai criar cd pasta 1, ó, ls já tem pasta 2 dentro, ó. ls cd pasta 3. Então você pode criar toda a árvore, né, de pastas através do mkdir "-p". E para voltar, né, já sabe, cd ponto ponto barra ponto ponto barra. Agora, sobre a criação de arquivos. O comando toast é muito utilizado para criar arquivos vazios. Porém, ele também é capaz de alterar o registro de data e hora do arquivo e pasta. Mas não nos aprofundaremos nesta função, por exemplo, nesta funcionalidade nesta seção. Então vamos lá. Para a gente criar um arquivo com o comando toast é muito simples. Você escreve toast e daí você escreve o nome do arquivo que você quer. Por exemplo, vou entrar aqui na pasta qualquer uma que eu criei. Ó, toast readme.md. Ó, eu criei um arquivo vazio chamado read.md. Se eu der um cat em readme.md, cat nós já vimos, era para você abrir e visualizar o que tem dentro, né? Não vai ter nada, ele cria um arquivo vazio. Este comando também nos permite criar múltiplos arquivos passando somente o nome dos arquivos. Então, do mesmo jeito que o mkdir, o toast você pode criar vários arquivos, ó. Você pode fazer assim, ó. Toast readme.md espaço .git ignore. Então você pode, ó, então ls já criou os dois, ó. O git ignore não vai aparecer, tá? Só se você colocar "-a", porque ele é um arquivo, eu criei ele aqui, aí não estava enxergando, estava achando estranho, mas como ele é um arquivo oculto, começa com ponto, aí o ls não mostra. Você tem que colocar ls-a, que é para mostrar todos, né? Ou ls espaço "-la", que é para mostrar todos em lista. A gente já viu isso também nos passados. Então, nós temos aqui, ó, na hora de fazer o nosso comando toast, podemos gerar nomes automáticos usando as chaves.
enquanto criamos arquivos desta maneira. Ó, então, este comando irá criar 3 arquivos, chamados exemplo 4, exemplo 5, exemplo 6. Será? Vamos lá. Toshi, exemplo, aqui entre colchetes, você vai colocar, não conhecia essa funcionalidade, tá? Você vai colocar um número, 2 pontos, o último número, ponto txt. Isso aqui, teoricamente, era para ele criar um bocado de arquivo. Olha que legal, ele criou, muito legal, gostei. Algumas outras funcionalidades do comando Toshi. -A altera a hora do acesso do arquivo. -M altera a hora de modificação do arquivo. -AM altera a hora de acesso e modificação do arquivo. E -C altera a hora de acesso sem criar um novo arquivo. Agora a gente vai falar sobre copiar. O comando para copiar é o comando cp. Ele nos permite copiar tanto arquivos quanto diretórios para outro local do sistema. Então, nós temos que escrever cp barra as opções, né, as flags, espaço, o arquivo que eu quero copiar de origem, espaço, o local de destino. Então, ó, eu tenho aqui na pasta 1 o exemplo 5. Se eu quiser copiar, ó, o example5.txt para um outro diretório, por exemplo, eu vou voltar um diretório, vou entrar na pasta 2 e vou colocar lá example5.txt. Então é para ele fazer uma cópia desse arquivo lá na pasta 2, ó. Então eu vou voltar uma pasta, vou entrar na pasta 2 e vou ver lá, ó, o arquivo example5. O que pode ser feito também em todos esses comandos, na maioria deles, é utilizar aquele conhecimento sobre diretório que a gente já tem. Por exemplo, se eu for copiar um arquivo, ó, cp example5, se eu quiser copiar a partir da root do meu sistema, eu começo com barra, entendeu? Se for para pegar algum arquivo desse diretório, eu começo com o nome do arquivo. Se eu quiser um diretório anterior, eu coloco ponto barra. Na maioria dos comandos vai ser assim. Se eu quiser a partir de root, eu coloco apenas a barra. Então eu quero copiar esse arquivo para root, eu colocar assim, ele já vai copiar. E também eu posso colocar a partir da minha home, né? Então agora, se eu fizer isso aqui, ó, vai copiar para home, entendeu? Você pode utilizar tudo isso aqui no CP. Uma outra coisa legal é o "-r", ó, que é o recursivo. A partir da forma recursiva, você também pode copiar não apenas pasta, mas também diretórios. Por exemplo, não apenas arquivos, mas também diretórios. Por exemplo, eu vou voltar um diretório, ó, eu vou fazer assim, ó, cp -r de recursivo, pasta 2 para pasta 1. Então, ó, eu não tenho mais... eu fiz uma cópia, tá? Isso aqui eu fiz uma cópia da pasta 2 para a pasta 1. Então, lá dentro da pasta 1, você vai ver também a pasta 2, ó. Legal, né? O comando de mover, ele é idêntico ao comando de copiar. Então, por exemplo, eu fiz aquele só que o copiar ele tem a flag -r para fazer o recursivo, né? O mover não precisa. Então, eu fiz aqui a cópia da pasta 2 para a pasta 1 e ali a gente copiou, mas a pasta 2, ó, ela continua no meu diretório. Agora, se eu quiser mover ela para dentro da pasta 1, eu não uso o comando cp. O comando cp ele cria uma cópia, tá?
do arquivo do diretório. Se eu quiser mover, eu utilizo o comando mv, de mover, né? Já o comando já diz o que ele faz. Então, olha, eu quero mover a pasta 2 para a pasta 1 barra pasta 2. Como lá já tem uma 2, então eu coloco 2 hífen 2 aqui, só para exemplificar que eu posso também alterar o nome na hora de eu mover, entendeu? Na hora que eu for mover ou copiar também, eu posso alterar o nome da minha pasta, do meu arquivo destino. Então, nesse caso, eu vou mover a pasta 2 para a pasta 1 e vou também mudar o nome da pasta 2 para pasta 2 hífen 2, por quê? Porque já tem uma pasta 2 lá dentro que eu fui copiado daquela hora, né? Opa, foi certo o comando? Foi. Então, ó, se eu entrar na pasta 1, eu vou ter aqui a pasta 2 hífen 2. E aqui atrás eu não vou ter mais a pasta 2, porque eu movi ela. Então, ó, com o MV, eu também posso renomear um arquivo ou diretório. Com o próprio comando de mover, eu posso renomear. Legal, né? Ó. Então, por exemplo, é como se eu movesse um arquivo para o mesmo lugar. Então, ó, se eu fizesse mv, vou mover o readme.md para readme.md. Eu vou mudar para maiúsculo. Então, ó, eu renomeei o nome do arquivo com o comando mv. Então, esse comando pode usar tanto para mover quanto para renomear. Interessante, né? E por último, vamos ver o comando remover, que é o comando rm, ó, que eu também posso utilizar o "-r" para remover de forma recursiva. Então, rm-r, pasta. Então, a pasta foi removida. E também posso remover um arquivo, né? Vou entrar na pasta 3 aqui, que é a única que nos sobrou. Não tem nada dentro. O que faz? Touch. Cria um arquivo. E como é que remove? rm. Primeiro ver que ele está lá, né? Como é que remove? rm readme.md. Então, removemos pastas e arquivos. Para remover pasta, é só colocar o "-r", que ele vai remover de forma recursiva. Então, galera, hoje foi isso. Um conteúdo riquíssimo sobre conhecimento de Linux, tá? Muito importante você ter o domínio de todos esses comandos para que você consiga mexer em qualquer máquina, né? Você como desenvolvedor vai entrar muito em servidor, vai utilizar bastante o terminal por questões de velocidade mesmo, agilidade. Então esses comandos são muito importantes. Eu aprendi muito, espero que você também. Então um abraço. Dá um like aí nesse vídeo para ajudar a gente. Esse vídeo foi muito legal, né? Teve um conteúdo muito rico aqui. Então, dá uma força para nós aí. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu.